Olá, meu nome é Liliane Rezende, sou coordenadora aqui do Matemática Sem Barreiras e esse é mais um workshop extra oferecido pelo projeto. Bom, esse workshop ele é um pouco diferente dos outros formatos, porque neste caso a gente está gravando esses workshops. Mas lembrando que os workshops não são gravados, só estamos gravando esses porque são muito comandos do GeoGebra. Portanto, esse workshop está sendo gravado. Bom, este workshop vai falar de funções no GeoGebra. Mas como que a gente trabalha as funções dentro do GeoGebra? Vai ser funções lineares, quadráticas e algumas das funções trigonométricas, sendo cosseno e tangente. É claro que não dá para falar de todas as funções, mas podemos ter parte 1, parte 2 e parte 3 desse workshop. Então vamos lá. O primeiro passo é abrir o seu GeoGebra. Tanto o 5 ou o 6 é possível perfeitamente que se faça as atividades que vamos propor para esse workshop. Então, na janela de visualização, janela de álgebra e na entrada, para quem não conhece um pouco do GeoGebra, né? Aqui em cima nós temos as funções, né, os comandos. Aqui embaixo nós temos um comando de entrada. Esse comando ele vai ser muito utilizado nesse workshop, porque nós vamos digitar as funções que a gente vai trabalhar. Então, vamos começar então com algumas funções lineares. Então, a primeira função que a gente vai trabalhar vai ser f de x igual a 2x menos 4. Percebam que quando eu já começo a 2x, ele já começa a mostrar uma reta. Então, 2x menos 4, eu vou dar Enter, ela vai lá para cima, na parte da janela de álgebra, e aqui, na janela de visualização, eu tenho a minha primeira função construída. Observe que ela já colocou um tom de verde, mas é possível que a gente troque aquela tonalidade daquela função, né? Mais para frente a gente vai ver que a gente pode colocar pontilhadas e outras coisas. Bom, então nós temos aí uma função linear, 2x menos 4. Vamos fazer outras. Como não vou fechar a janela para a gente poder fazer as análises mesmo, eu vou colocar outras funções. O fato é que a f de x já existe, então agora eu tenho que chamar de outro nome. Então agora vai ser a g de x, porque se eu chamar de f de x, ela vai trocar aquela função que eu digitei. Então agora a minha função vai ser menos x mais 3. Muito bem, observe que nós temos aí agora duas funções. Aqui, gente, já consegue trabalhar várias coisas. Por exemplo, eu poderia fazer o ponto de interseção entre essas retas e o eixo x. E a gente sabe, na parte algébrica, que o ponto de interseção entre um objeto e o eixo é exatamente a raiz da equação. Observe que ela está aqui, ó. Então, eu consigo, além de traçar gráficos e conseguir fazer as observações sobre os tipos de gráficos, sobre como funciona aquelas funções, etc., eu ainda consigo resolver essas funções, né? Porque graficamente, geogebricamente, o ponto de interseção das retas com o eixo x é exatamente as raízes daquelas funções. Então, mais uma vez, vou pegar interseção entre dois objetos e vou clicar na reta verde e no eixo x. Pronto, eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A, 3 e 0, ou seja, 3 é a raiz da função g de x, e o ponto B, que é 2 e 0, é a raiz da função f de x. Como eu coloquei duas funções no mesmo documento, eu poderia também achar o ponto de interseção entre duas funções, que também é outro ponto que a gente costuma, quando a gente está fazendo em duas funções, a gente costuma analisar. Então, mesma coisa, ó, interseção entre dois objetos, vou fazer a interseção entre essas duas retas, então eu tenho agora o ponto C, que é o ponto 2,333 e 0,67. Bom, nós temos também, podemos analisar, né, com os nossos estudantes ou nas nossas análises, que essa é uma função crescente, a verde é uma função crescente e a vermelha é uma função decrescente. E podemos analisar isso através dos coeficientes numéricos de x, né, dos coeficientes, do coeficiente linear, né, que a gente tem dessas duas funções. Então, esses são tipos de observações que podemos fazer
enquanto as funções lineares. Eu vou deixar elas aqui, vou só, né, a gente já trabalhou que quando eu coloco, aperto essas bolinhas, elas só somem da minha tela de visualização, mas elas continuam aqui na minha parte de janela algébrica. Vou fazer mais uma função. Agora eu quero f de x igual a x. Opa! Ah, não podia ter feito isso, né, pessoal? Por quê? Porque eu chamei de f de x. Então, o que que ele fez? Substituiu aquela função. Vou fazer o comando desfazer, porque eu quero que deixe aquela lá, e agora eu vou chamar de h de x. Muito bem. Então, não se esqueçam que quando vocês trocam, colocam o nome, o mesmo nome que já correspondia, ela troca aquela função que você tinha colocado. Pronto, eu tenho agora aqui uma função h de x igual a x. Observe que para mover ela aqui, para fazer um zoom, etc., observe que eu tenho aqui uma função e agora ela intercepta o eixo 0 e 0. Eu posso tanto vir pela interseção entre dois objetos ou pelo ponto. Eu não gosto de muito pelo ponto, porque pode ser, né, gente, que a gente não acerte ali o 0 e 0. E aí, quando a gente começar a dar zoom, a gente vai ver que não está no 0 0. Ali deu tudo certo, geralmente ele aparece uma mãozinha, então é mais fácil de clicar como 0 e 0. Muito bem, então nós já temos aqui uma outra função e o ponto de interseção, que são as raízes daquela equação, daquela função ali. Então, lembrando que agora eu posso voltar com as minhas funções aqui e começar a fazer novas análises, né? Ó, observa que, será que aquele 2x menos 4 tem a ver porque a função x, ela é ela é um eixo de simetria, né? Ela é simétrica e ela divide o primeiro e o terceiro quadrante em duas partes iguais. Ela é uma bissetriz, poderíamos dizer assim, né? E aqui eu tenho uma reta também crescente, mas que ela já começa no 2. Então, eu posso, né, esconder nas minhas funções aqui e mostrar essas variações que acontecem naquelas funções. Vamos outra. Agora, i de x, agora minha função vai chamar i de x, que é igual a menos 2x. Opa! Com certeza não quis que chamasse de i de x. Então, vou chamar de j de x. Será que ela vai função elevada a favor entre com a função explícita de x? Ah, sabe o que aconteceu aqui, gente? Coloquei x maiúsculo. Ele não aceita o comando, todo de programação, né? Então, eu coloquei x maiúsculo, ele não aceitou. Bom, temos aí agora uma função também passando pelo eixo x 0 e 0 pelo ponto de origem, mas agora ela não é bissetriz, ou seja, ela não está dividindo o quadrante em duas partes iguais, né? Por causa daquele menos 2x. Então, agora, gente, eu posso fazer uma série de observações daquelas funções. Vamos utilizar, então, um controle deslizante para a gente fazer esses tipos de análise. Então, eu vou fazer um controle deslizante aqui, eu vou chamar um número, vou chamar de n, número aleatório, eu vou fazer de menos 100, será que vai ser muito grande? Até 100, e o meu incremento vai ser 1. Lembrando que controle deslizante, né, é uma especificação aí do GeoGebra, que a gente vai deixar ele fazer os cálculos sozinhos, né, principalmente uma animação e etc. Então, eu tenho, como eu quero um número, vai ser um número n, eu chamei de n, eu quero desde menos 100 até 100, e o incremento, o que que é incremento? É de quanto que aquilo vai andar. Então, como é de menos 100 até 100, então vai do 100, do 99, 98, 97, vai andar de 1 em 1. Isso que significa o incremento. Muito bem, coloquei ali meu incremento e agora eu vou fazer uma função aqui. Minha função vai ser i de x, que é igual a mx. Observe que o que que aconteceu? Ele fez uma função, só que agora eu fiz um controle deslizante. Então, isso aqui agora, gente, eu posso até animar esse controle deslizante com o botão direito, eu posso apertar aqui em me animar. E aqui, gente, eu consigo mostrar para os nossos alunos como que vai funcionar aquela função. Aquela, olha, observa, né, como é que ela faz assim, vai devagarinho, devagarinho, depois ela volta com mais rapidez, né, vocês vão entender isso aí ao longo aí, depois, quando vocês estiverem já estudando, né, sobre limites, sobre
essas outras questões, e aí eu consigo mostrar para o meu estudante como que é a variação daquela função quando eu tenho um coeficiente e o x. Vou mudar, vou só dar uma paradinha aqui Opa, ele fez um controle deslizante, mas não tem problema. Vamos mudar agora fazendo x mais um n. Né? Vamos ver como que vai fazer, como que vai ter essa alteração. Então, eu vou chamar aqui de n de x, e agora eu vou falar que vai ser x mais n. Muito bem. Então, agora eu tenho uma função x mais n e vamos animar aqui para ver como que ela vai funcionar. Observe que ela até sumiu, né? Mas é porque você sabe o que aconteceu aí, né? Ela está somando, então ela vai passar aqui mostrando para os nossos estudantes como que é quando é a multiplicação por um número e quando é somando por um número, como que aquela função ela trabalha, né? Muito bem. Outra observação que a gente poderia ter feito em relação a essas animadas, o n só positivo primeiro e depois outra função com outro incremento, chamando, por exemplo, p, com negativo. E aí a gente poderia fazer observações das funções crescentes e das funções decrescentes. Bom, gente, para funções aqui, nossa, isso aqui é só um pedaço do que a gente pode trabalhar dentro do GeoGebra com as funções lineares. Muito bem, vamos gravar esse arquivo, né? Para quem são os meus estudantes, vão enviar os arquivos para mim e vamos começar a segunda atividade, que é sobre funções quadráticas. Muito bem, então vamos lá. Eu tenho aqui de novo uma, uma, uma janela de visualização, minha janela de álgebra e a minha entrada. De novo, como eu estou trabalhando com funções dentro do GeoGebra, eu vou fazer com que eu escreva as funções na parte da entrada. Muito bem, então a primeira função que eu vou escrever vai ser f de x igual a 3x elevado a 2. Então, observe que automaticamente, quando eu já coloco x elevado a 2, ele já entende que é uma parábola, menos 5x mais 2. Muito bem, temos aqui uma parábola. Observe que eu posso dar um zoom aqui e vou ver que ela intercepta o eixo x em 2 pontos, ou seja, quando a minha parábola intercepta no eixo x em 2 pontos, quer dizer que eu tenho duas raízes como resposta, ou seja, o delta é maior do que zero. Muito bem, vou deixar minha função ali agora, não vou mexer nela e vou fazer a próxima função, que vai ser g de x igual a menos x elevado a 2, opa, menos x elevado a 2, Ctrl Alt, né, o Ctrl Alt Del, que você consegue fazer o doisinho, mas se você não puder fazer esses doisinhos, você pode usar aqui a parte de função que a gente tem aqui no cantinho, que a gente pode colocar como uma parte de entrada. 2, não é essa função, desculpa, pessoal, é menos x ao quadrado, mais 6x menos 9. Vou colocar esse material, esse PDF, no link aí debaixo do vídeo, para quem quiser acompanhar, né, de outra forma. Chamei a função de mesmo f de x, né? Não é, né, gente? É g de x. G de x é igual a menos x ao quadrado, mais 6x. Lembrando que eu quero que vocês consigam identificar, né, essa diferenciação aí de uma parábola para cima e outra para baixo. Muito bem, eu estou aqui agora, fiz uma parábola com concavidade voltada para cima e uma concavidade voltada para baixo. Me parece que essa função g de x, ela encosta no eixo x só um ponto. Então, como que a gente pode ter certeza? Porque lembrando que isso aqui pode ser um zoom eterno, né? Mas a gente não sabe, né? Não dá para a gente ver assim a olho nu. Então, a gente pode usar aquele comando de interceptar dois objetos. Eu vou interceptar minha parábola e meu eixo x.
Ó, 2 pontos. São as raízes da equação. Desculpa. E aqui também a mesma coisa, vou interceptar dois objetos, e ali realmente eu estou observando que eu tenho um ponto de interseção. Quando eu tenho um ponto de interseção entre a parábola e o eixo x, eu sei que aquela parábola, que aquela equação, o delta é igual a zero, né? Se eu transformar numa equação igual a zero, o delta é igual a zero, portanto, eu tenho apenas uma raiz. Então, aqui a gente já consegue mostrar para os nossos estudantes, ou fazer as análises que a gente quiser, que aquela concavidade voltada para cima, quando o coeficiente A positivo, concavidade voltada para baixo, quando o coeficiente A é negativo. Então, visualmente, concreto, a gente consegue visualizar. Vamos fazer mais umas aqui, deixa essas aí. Então, agora eu vou fazer h de x igual 2x ao quadrado menos 4x mais 5. Cadê a minha função? Cadê a minha função? Olha ela lá em cima, né? Posso dar um zoom para trás. Olha, o que aconteceu com essa função? Observe, gente, o que aconteceu com essa função? Ela está lá em cima. Ela não interceptou o eixo x. O que aconteceu quando ela não intercepta o eixo x, né? Então, não vai ter ponto de interseção entre a parábola e o eixo x. Isso quer dizer que aquela parábola, ela, quando iguala a zero, o delta dá negativo, ou seja, não tem raízes reais, né? Então, a gente pode mostrar para os nossos alunos que não tem raízes reais, mas tem a parábola, né? Tem o gráfico daquela função. Ele existe, ele está aqui. Outra coisa que é interessante da gente observar, vou aproveitar que as três estão aqui, eu vou fazer o ponto de interseção entre a parábola e o eixo y, entre a parábola e o eixo y. Opa. Observe o ponto D e E. O ponto D é 0,2 e o ponto E é 0,5. E observe na função f de x o c. O c era mais 2 e na parábola h de x o c é mais 5. E observe também que o g de x eu não fiz, que está aqui embaixo. Posso pegar minha ferramenta de mover e vir aqui para baixo, mas olha onde que ela vai encostar. Exatamente no ponto menos 9. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente coloca x igual a zero, quem sobra é o c. Se o c que sobra, então o ponto é 0 e c. 0 e c é o ponto da parábola, onde a parábola intercepta o eixo y. Isso é muito importante de a gente saber e muito importante de a gente poder mostrar para os nossos estudantes como que funciona. Isto, lá o ponto F está lá discriminado também. Outra importante ação que a gente pode trabalhar aqui dentro das nossas parábolas é mostrar para os nossos alunos o eixo de simetria. Então, o eixo de simetria aqui, ó, a gente pode mostrar para os nossos alunos que existem eixos de simetria. Por exemplo, posso fazer isso de várias formas, tá, pessoal? Como eu já sei que essa parábola que intercepta num ponto, eu já sei que exatamente a reta que passa imaginária, uma reta imaginária que passa pelo ponto C, é a minha reta de eixo de simetria. Então, eu vou criar uma reta aqui, uma reta perpendicular, uma reta. Eu posso tanto uma reta como uma reta perpendicular, né? Então, eu vou fazer uma reta perpendicular ao eixo ali, ó. Então, eu clico no eixo e vou exatamente no ponto C. Agora, eu vou mudar essa retinha de cor, né? Lá em propriedades, eu vou mudar ela aqui de cor. Por que que eu tô falando que eu queria mudar ela de cor e de estilo? Porque, na verdade, agora eu quero só mostrar para vocês um eixo de simetria. Então, vou colocar pontilhado aqui, né? Só para a gente observar. Bom, aqui um eixo de simetria, mas como assim? Como você sabe que é um eixo de simetria, professor? Bom, a gente poderia, por exemplo, nessa linha aqui, colocar os pontos, exatamente esse ponto aqui, opa, ponto, este ponto aqui, e este ponto aqui, vou colocar um ponto aqui, vou criar um segmento, por exemplo, só para vocês entenderem, e vou criar um novo segmento aqui.
Isso tudo para os nossos estudantes trabalharem essa parte mais concreta. E aí eu vou medir esse comprimento daqui e daqui. Observe que eu já poderia mostrar isso aqui, ó, de 3 até 2 é 1, e de 3 até 4 é 1 também. Mas observe que a gente vai conseguir mostrar para os nossos estudantes que a mesma distância que nós temos deste ponto da parábola até o eixo de simetria é a mesma distância entre o eixo de simetria e o outro ponto do outro lado. Ou seja, a parábola, gente, é uma curva simétrica. Então, isso é muito legal da gente mostrar para os nossos estudantes também de como fazer. Então, aqui também eu poderia, mesma coisa, né? Descobrir aqui quem que é meu ponto médio, né? Quem é o ponto médio de A até B? Ah, é o J. Então, eu poderia pegar uma perpendicular do eixo até no J. Pronto, eu tenho aqui meu eixo de simetria, né? Aqui, ó, exatamente meu eixo de simetria. Outra opção também que nós temos é mostrar lá de cima. Vamos lá mostrar a outra parábola lá de cima, aqui, ó, ela não tá simétrica, né? Não tá simétrica. Então, de novo, ó, vou pegar um ponto aqui na mesma linha, né? Esse ponto aqui, e vou pegar esse ponto aqui, ó, e vou fazer ponto médio, ponto médio, e vou agora traçar uma perpendicular. Perpendicular aí, opa, deu não. É porque eu não tracei a perpendicular, né? Perpendicular, olha, ele não tá traçando, porque eu não tinha clicado, né, gente? Então, vamos, opa, paguei o meu eixo de perpendicular, não tá rolando perpendicular, por que será, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui a reta perpendicular direitinho. Não, tá dando só ponto, que pode ter dado algum problema no meu GeoGebra. De vez em quando eles gostam de dar esses tipos de problemas, né, gente? Mas tudo bem, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer com isso aqui, né? Bom, observem que eu tenho várias parábolas aqui, onde eu posso mostrar. Ah, do mesmo jeito que eu tenho o eixo de simetria, né, pessoal? Esqueci de mostrar isso para vocês. Eu agora consigo determinar os pontos do vértice. Por quê? Porque a interseção entre a parábola e esse eixo de simetria é exatamente o vértice da parábola. Então, N, esse Nzinho aqui dessa parábola, ele é um ponto muito importante para a gente mostrar para os nossos estudantes que nós temos ali o vértice da parábola. O que significa o vértice? Né? Onde que ela vai mudar a orientação. Se ela está subindo, no vértice ela começa a descer. Se ela está descendo, no vértice ela começa a subir. Bom, muito bem, era isso que eu ia mostrar sobre quadráticas. Vamos passar para as funções trigonométricas. Novo, não gravar. Ah, e também a gente consegue fazer controles deslizantes para as funções quadráticas também, né? Só a gente elaborar aí os controles deslizantes. Bom, muito bem. Então, vamos lá agora nas funções trigonométricas. Então, vamos trabalhar primeiro com a função seno, né? Então, f de x é igual a seno de x. Ele já vai mostrar para você o que você quer, seno de x? Ótimo. Então, você está aí vendo a função seno de x. Então, essa é uma função, né, que a gente chama de senoide, né, a curva senoide. Então, ela vai ter períodos ali. Ali nós não, os meus eixos, o meu eixo, ele não está como em períodos, mas eu posso modificar os meus eixos, né? Eu posso mudar o meu eixo aqui, ó, de vez de ser com números, eu posso mostrar ele com ângulos. Deixa eu só colocar aqui, mostrar aqui para vocês, só um minuto. Graus, tem grau.
exibir eixo. Não tá falando eixo, não. Forma de entrada. Propriedades. Não tá colocando aqui, mas vocês estão vendo que é exatamente no 3,1, né? 3,14, que ele já entende que é pi, né? É claro, né? Não estou sabendo onde que é, mas vocês devem saber aí. Bom, tudo bem. Depois eu coloco para vocês aí na descrição como que coloca isso aqui como pi, né? Claro que tem jeito, eu aqui me esqueci neste momento de como fazer. Avançado. Não me fugiu. Tudo bem. Bom, então aqui eu tenho a primeira função f de x. Agora a outra função que eu vou observar vai ser g de x, que é igual a seno. E agora, de vez de ser seno de x, eu vou colocar 2x. Então, olha o que aconteceu com a minha função. E vou fazer mais uma, para a gente fazer as observações que eu estou propondo. F de x é igual a seno, e agora o meu seno vai ser x sobre 2. X dividido por 2. Que confusão, né? Observe o que está acontecendo nessas funções quando eu não estou alterando o valor, por exemplo, 2 seno de x, né? Então, o que aconteceu ali? Aquele tamanho não foi alterado. O que mudou, que a gente fala, a gente mudou o tamanho do período, né? Ela ficou mais larga. Aqui eu tenho curvas mais achatadinhas, outros eu tenho curvas mais largas. Observem para você ver. Lembrando que a mais importante para mim neste momento é a função principal, que é seno de x. Vou até colocar ela uma corzinha mais fortezinha aqui, ó, só para a gente não esquecer que ela, para nós agora, é a mais importante aqui, tá? Bom, então nós temos aí as funções senos, né? A função aqui que está mais grossinha é a mais importante para mim. E vou continuar fazendo. Agora, de vez de eu mudar, de eu colocar seno de alguma coisa, né? Seno de alguma coisa, eu vou colocar um controle deslizante. Então, primeiro eu vou fazer um controle deslizante. Controle deslizante, vou chamar de N. Só que agora eu só quero números positivos, tá? Por enquanto. Vai ser de 0 até 10 e o incremento vai ser 1. Ok. E agora eu vou fazer uma nova função I de x igual a seno de nx. Pronto. Olha o que eu observo, o que vai acontecer, ó. Ó, vou tirar aquelas duas de cá, lembrando que é só no balãozinho para vocês entenderem. E agora eu vou animar essa função. Olha o que vai acontecer. Você está mostrando para o seu estudante que quanto mais você aumenta, mais ela vai ficando achatada, tá vendo? Mais larga, mais espaçada, até chegar no. Então, esse tipo de animação, gente, ela acho que é essencial para mostrar para os nossos alunos o comportamento daquelas funções. O que você quer mostrar com aquilo? Então, olha que interessante que você faça seu trabalho aí com a função seno. Muito bem, então podemos fazer a mesma coisa, só que agora, ao invés de j de x é igual a seno, ao invés de colocar n vezes x, eu vou colocar x dividido por n. Então, olha o que vai acontecer agora com a minha função. Olha lá, ela está ficando mais espaçada ainda. Mas vocês estão percebendo, tá animado, né? Tá animadinho para vocês darem ver. Vocês estão percebendo que ela não está saindo do 1, do menos 1, né? Ela só está ficando ali entre 1 e menos 1. Então, vamos deixar essas duas funções aqui em stand-by, né? Vou parar aqui meu controle deslizante e vou deixar a minha função principal de novo. Agora, eu quero que vocês coloquem aí, vou mudar agora, vou colocar números multiplicando por aquele seno. Então, agora vai ser 2 vezes o seno. Então, vou chamar aqui agora de K. K de x vai ser
2 seno de x. 2 seno de x. Agora, olha o que aconteceu. Agora, a gente fala que a gente mudou aquele parâmetro. Agora, não vai só de 1 até -1. É o dobro. Então, vai de -2 até 2. Então, observa que agora o período é o mesmo, né? Está variando a mesma coisa, só que ela está mais, mais crescida, né? Ela está mais achatada, assim, ela está menos achatada. Bom, muito bem. Então, vamos colocar aqui agora L de x igual a 1/2 seno de x. Olha lá o que aconteceu. Agora ela está menorzinha. O período continua sendo o mesmo, né? Ali a variação, só que agora ela está mais achatada do que a outra, né? Ou seja, se eu dividir, ela achata mais. Vamos fazer isso com controle deslizante, né? Que a gente observa com mais facilidade ainda. Vou deixar elas stand-by aqui e vou voltar com o meu controle deslizante. E agora eu vou escrever m de x é igual n seno de x, olha lá, imensa, né? Que o período vai ficando. Mas tá vendo que o período é o mesmo? Até ela chegar, e aí a gente volta de novo com ela crescendo. E a mesma coisa eu vou fazer, porém, com a divisão, né? Uma divisão. Então, eu seria 1/n seno de x. Se eu apertei errado. Ah, já sei. Ele está entendendo que é que eu coloquei isso embaixo. Então, vou pôr um parênteses aqui para ele entender que é uma multiplicação. Ah, por causa do N. Pronto. Porque eu coloquei N, depois N, né? Ele está entendendo que está errado aqui. Vamos animar e vocês vão conseguir visualizar aí o que acontece com aquelas funções ali, quando eu faço uma multiplicação ou uma divisão. Observa também que eu vou colocar aqui agora todas essas bagunçadinhas aqui para vocês verem, observarem, e aí a gente consegue observar o comportamento da função seno dentro do GeoGebra. Muito importante também. Muito bem, vamos gravar. E agora eu vou deixar para vocês fazerem a função cosseno e a tangente. A função cosseno e a tangente, eu vou deixar o link do arquivo PDF logo aqui debaixo da descrição para vocês conseguirem interpretar. Bom, pessoal, é isso. Acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço a participação de todos. Um grande abraço.